Querido amigo e irmão em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Começa agora o seu programa Escola Bíblica Dominical. Convide seus amigos e familiares para juntos aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. Hoje estudaremos a lição de número 13 deste trimestre com o seguinte tema: as orações dos santos no altar de ouro. Nesta lição, falaremos de um dos móveis que estava no lugar santo do tabernáculo, o altar de incenso. Destacaremos detalhes a respeito deste utensílio e de sua finalidade. Trataremos ainda sobre o incenso e o seu devido uso. Por fim, finalizaremos mostrando que há um altar de incenso no céu para onde vão as orações dos santos. Você deseja aprender mais um pouco sobre este importante assunto? Então permaneça assistindo ao seu programa Escola Bíblica Dominical. Vejamos o que nos diz o nosso texto áureo. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus capítulo 4, versículo 16. A verdade prática nos diz: a oração, qual incenso precioso, é a maior oferenda que podemos apresentar ao Pai Celeste através do Senhor Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. O objetivo geral desta lição é conscientizar de que a nossa oração é a maior oferenda que podemos apresentar ao Pai Celeste. Os objetivos específicos para a lição de hoje são dois. Primeiro, mostrar que somente o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo. Segundo, reconhecer que as orações dos santos são qual incenso precioso. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita no livro de Levítico, capítulo 16, versículos 12 e 13, e também no livro do Apocalipse, capítulo 5, versículos 6 ao 10. Acompanhe conosco. Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o meterá dentro do véu. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Bem, meus queridos irmãos, para comentar a lição de hoje, contamos mais uma vez com a participação do evangelista Jaziel Marques. A paz do Senhor, irmão Jaziel. A paz do Senhor, evangelista Marcelo Teles. Amém. Também contamos com a participação, mais uma vez, do presbítero Alessandro Barreto. A paz do Senhor, irmão Alessandro. A paz do Senhor, irmão Marcelo. Amém. Meus amados irmãos, hoje estamos estudando a lição de número 13, a penúltima lição deste trimestre, onde estamos estudando sobre o livro de Levítico. E o tema da lição de hoje é as orações dos santos no altar de ouro. Mais uma vez, o comentarista vai estar falando a respeito de um dos utensílios ou dos móveis que compunham os móveis que estavam no lugar santo do tabernáculo.
Só rememorando e fazendo um link com as lições anteriores, nós já estudamos a respeito do candelabro, também conhecido como candeeiro, não é isso? No hebraico a expressão menorá, que ficava do lado esquerdo para quem entra dentro do tabernáculo. Já estudamos também sobre a mesa com os pães da proposição, que foi a lição da semana passada. Este móvel ficava à direita de quem entra no lugar santo dentro do tabernáculo. Mas hoje nós vamos estar falando do terceiro móvel que estava dentro deste lugar santo, conhecido como o altar de ouro ou o altar de incenso. Ele estava bem defronte ao lugar santíssimo. E é detalhes como este que nós vamos estar extraindo e trazendo a devida aplicação neste programa. E a melhor forma de iniciarmos, presbítero Alessandro Barreto, é falando um pouco sobre a construção deste móvel. Já vimos que Deus revelou a Moisés, falamos isso nas lições anteriores, faze conforme o modelo que te foi mostrado no monte, né? Isso está em Êxodo 28, e que Deus capacitou a Bezalel e a Oliabe para reproduzir fielmente o que Deus tinha mostrado a Moisés. E com este altar, melhor dizendo, não foi diferente. Deus ordenou a construção dele e deu as medidas exatas deste móvel. Perfeito, evangelista Marcelo. E quando nós vamos analisar o texto que temos em mãos do capítulo 30 do livro de Êxodo, nós vamos ver detalhes sobre este móvel que está, como o senhor já bem falou, na parte interior ou interna do tabernáculo, no lugar santo. É bom dizermos que existe uma observação a ser feita, já que em aulas passadas e em programas passados foi se falado também sobre o altar do holocausto, não é? Que esse altar do holocausto era um móvel que estava na parte externa do tabernáculo, no pátio, não é? No pátio externo. E nós estamos agora falando de um outro altar, do segundo altar, dos 6 móveis que aparecem no tabernáculo, 2 são chamados de altar. Um do lado externo, que é o altar de holocausto, do holocausto, fica melhor essa expressão, e agora sim o altar para ser queimado incenso, que é chamado também altar de ouro, como a própria lição sugere. Existem algumas diferenças, por exemplo, só rapidamente, para falarmos sobre a sua construção, o altar do holocausto, ele estava localizado na parte externa, esse está na parte interna. O altar do holocausto, ele era feito de bronze, nós estudamos sobre isso, não é? Este aqui é feito de madeira de acácia, revestido de ouro puro. Até também, ministro, nós podemos falar sobre a sua própria estrutura, não é? Já que nós estamos falando sobre a construção, este altar que nós estamos falando aqui era um altar quadrado, só que de porte menor. O altar do holocausto era do lado externo e era um porte maior, até porque animais seriam sacrificados ali, não é? Isso. Então era preciso uma estrutura bem maior. Já este que nós estamos estudando agora, que é o altar do incenso, era uma estrutura um pouco menor. Quando nós olhamos, por exemplo, para Êxodo capítulo 30, versículo 1, nós vamos ver que ele era feito da madeira de acácia, revestida de ouro puro, e ele tinha um formato quadrado, 45 centímetros de largura, 45 centímetros de comprimento e 90 centímetros de altura. Nós podemos olhar isso para o capítulo 30, versículo 2 de Êxodo. E como nós já falamos, o que era revestido essa madeira era o ouro, que está no versículo de número 3 do livro de Êxodo. Ele deveria, como já falamos, ser quadrado e diz o texto que ele tinha 4 pontas. Muito parecido também com o altar de holocausto, que também tinha 4 pontas, não é? Isso está no capítulo 30 ainda de Êxodo. E além disso, para concluir aqui falando sobre a sua construção, a Bíblia nos mostra que ele tinha 2 argolas nos cantos, que era justamente para receber os varais, que também eram de madeira revestido de ouro, para serem transportados, para ser melhor transportado quando o tabernáculo fosse desmontado e levado para outro lugar. Isso pode ser visto também no livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 4, bem como Êxodo 37, do versículo 25 ao versículo 27. E para terminar, em cima desse altar havia uma moldura desenhada
em cima dele como que uma coroa. E é interessante que é muito parecido essa coroa com a coroa que aparece na mesa dos pães da proposição. Isso. Nós vimos isso na semana passada, que em cima da mesa havia um tipo de coroa que era para evitar os elementos caírem, não é? E essa coroa é muito parecida, também vai surgir aqui em cima da mesa, quero dizer, do altar do incenso. Êxodo capítulo 30, versículo 3. Inevitavelmente, evangelista Jaziel, já falamos que este altar ele tem de muitas coisas diferentes do altar do holocausto, é o local onde ele está inserido no tabernáculo, precisamente no lugar santo. O que é que a gente pode acrescentar mais a respeito desta informação? Muito bem, evangelista Marcelo Teles, como já foi aqui pontuado, 3 mobílias existiam no lugar santo, né, que era o candelabro, a mesa dos pães da proposição e o altar de ouro. Este altar de ouro, ele estava tão próximo, né, ao lugar santo dos santos, que o escritor aos Hebreus, na carta aos Hebreus, eu quero até ler esse texto, no capítulo 9 e o versículo 3 a 4, ele vai se referir, inclusive, ao altar de ouro, como sendo parte da mobília do Santo dos Santos, devido à sua proximidade àquele local. Confira Hebreus capítulo 9 e o versículo 3, o verso 2 diz assim, porque um tabernáculo estava preparado. Aí ele fala o primeiro, né, que era o lugar santo, aí ele pontua aí o candeeiro, a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. E no 4 ele ainda diz que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto. Então, devido à proximidade do altar de ouro com o Santo dos Santos, o escritor sagrado aqui da Epístola aos Hebreus, ele chega a falar, ou a identificar como sendo uma mobília do Santo dos Santos. Todavia, quando nós lemos o texto, que inclusive o presbítero Alessandro ele já leu, mas eu quero mais uma vez pontuar, Êxodo capítulo 30, e o versículo 6 é claro quando diz o seguinte, e o porás diante do véu, que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. Então, o texto de Êxodo, do livro do Êxodo, capítulo 30, versículo 6, é claro, quando nos diz que este altar estava diante do véu e não após o véu. Então, eu acredito que essa é uma informação importante, né, tendo em vista que o texto da Epístola aos Hebreus dá a entender como se fosse uma mobília do Santo dos Santos. Muito boa essa informação, porque há quem pense que, comparando ou fazendo uma confrontação entre a descrição da localização pelo livro do Êxodo e pelo livro de Hebreus, ou pela Epístola aos Hebreus, acha que há aí uma contradição, né? Na verdade, o escritor aos Hebreus, ele é mais interpretativo do que descritivo. É isso que a gente precisa entender. De fato, o altar de ouro estava no lugar santo. Agora, o texto de Levítico, capítulo 4, versículo 18, diz que ele está perante a face do Senhor. Então, a gente percebe por que o escritor disse que era como se ele pertencesse, melhor dizendo, ao lugar santíssimo, né? Porque estrategicamente ele estava de frente ao lugar santíssimo. E o incenso que era queimado subia para a face do Senhor, para as suas narinas. Era a ideia que se passava ao queimar o incenso. Mas, destacando ainda informação sobre este altar, presbítero Alessandro, já fizemos aqui, inclusive o senhor pontuou muito bem a diferença entre este altar e o altar do holocausto, e uma das diferenças era a finalidade. Esse altar de ouro, ele tinha uma finalidade específica. Perfeito. Assim como o altar de bronze, que é o altar de holocausto, também tinha uma finalidade. Qual era? Queimar os sacrifícios de animais que eram feitos e colocados ali. E quando nós olhamos para o altar de ouro, não é, o altar de incenso, nós vamos perceber que animal nenhum era sacrificado e queimado sobre esse altar. A única finalidade desse altar era queimar o incenso que era levado pelo sacerdote até este local. Nós podemos observar isso no versículo de número 7 do capítulo 30 e o versículo 8 de Êxodo. Diz assim, e Arão sobre ele, sobre o altar,
queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. Versículo 8. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Então o texto é claro, não é? A finalidade desse altar de ouro era queimar o incenso. O sacerdote entrava, fazia manutenção no candelabro das lâmpadas, manhã e tarde, e neste mesmo momento, o texto é claro, ele ia para este altar, que eu acredito que será comentado mais à frente sobre esse incenso, e levaria o incenso. Ele pegaria brasas do altar do holocausto, não é? Nós podemos ver isso de forma muito clara quando nós olhamos para o próprio texto de Êxodo, capítulo 30, nós lemos até o versículo 8, mas temos aqui o versículo de número 9, que além de dizer que a finalidade dele era queimar o incenso, temos que dizer também que não era qualquer incenso. O versículo 9 nos diz: não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto. Veja, não vai oferecer animais. Específico aí, né? Perfeito. Nem oferta, nem tampouco derramarei sobre ele libações, não é? Então nós percebemos de que este altar, ele era assim, uma vez por ano, era aspergido neste altar, nas pontas desse altar, o sangue do animal que era tirado lá do altar do holocausto, mas isso era uma vez por ano, no dia chamado Dia da Expiação. E podemos dizer, evangelista, também já foi falado que havia um momento aprazado, né, uma hora específica, no início da manhã, no finalzinho da manhã e logo à tardinha. E este altar é interessante porque o evangelista Jaziel falou algo que eu gostaria de pontuar, é que é neste altar que Deus tinha um momento de encontro. O versículo 6 é muito bonito. A parte final do versículo diz que o Senhor se encontraria com o sacerdote, não é? Onde me encontrarei contigo. Era um lugar de encontro, um lugar onde o incenso era queimado. Então a finalidade era especificamente, para terminar assim, queimar o incenso. Pronto, detalhado a respeito deste imóvel, né, ou descrito esses detalhes sobre este imóvel, o altar de ouro, devemos destacar também informações sobre o incenso, que era o elemento que sobre ele era queimado. A Bíblia fala muito a respeito do incenso, o incenso sagrado. E dentre as informações que a Bíblia passa, a evangelista Jaziel, ela detalha que não era qualquer pessoa que poderia oferecer incenso, apenas os filhos de Levi, da família de Arão, estavam autorizados por Deus a queimar incenso perante o Senhor. Exatamente, evangelista. O texto de Levítico 2:2 confirma exatamente essa informação. E diz assim: e atrará aos filhos de Arão os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha e do seu azeite, com todo o seu incenso. E o sacerdote queimará este memorial sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. Então, é claro, no texto sagrado aqui, que apenas o sacerdote tinha essa permissão, né, de queimar ou de oferecer incenso. Nós podemos conferir também no livro de Números, capítulo 16, e o versículo 40, né, que somente quem era da descendência de Arão estava autorizado a exercer este ofício. Veja o que diz Números 16 e 40. Por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da semente de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito pela boca de Moisés. Então o texto é claro em afirmar que somente Arão ou aqueles descendentes de Arão poderiam queimar incenso. E nós iremos, inclusive, observar nesse texto que eu acabei de ler, né, de Números, capítulo 16, que Coré, Datã e Abirão, eles tentaram oferecer incenso diante do Senhor. E a Bíblia diz que eles foram punidos com a morte. Há exemplo também de Nadab e Abiú, né, que ainda que eles eram sacerdotes, mas o livro de Levítico, que nós já estudamos em outra lição, no verso 1, diz que eles ofereceram um fogo estranho. Capítulo 10, versículo 1. Digo, capítulo 10, versículo 1. Então, observe que
aqueles que faziam de uma forma incorreta, eles eram punidos. Seja o sacerdote, né, que oferecesse de um fogo estranho, como foi o caso de Nadab e Abiú, como também Coré, Datã e Abirão, que fizeram algo que não competia a eles. Nós podemos lembrar também do rei Uzias, né? O rei Uzias, a Bíblia Sagrada diz que ele tentou oferecer incenso diante do Senhor. Nós podemos, inclusive, conferir no segundo livro das Crônicas, capítulo 26 e o versículo 19. E a Bíblia vai dizer que Deus o puniu, né, com uma doença, né? Ele foi ferido com lepra pelo Senhor. Então, somente o sacerdote podia oferecer incenso. Muito bem, nós vamos continuar ainda destacando importantes informações sobre o incenso que era queimado no altar de ouro. Vamos para um breve intervalo, não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Meus amados irmãos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, nesta ocasião estudando a penúltima lição deste trimestre, a lição 13, com o tema As Orações dos Santos no Altar de Ouro. No primeiro bloco, destacamos aqui informações importantes sobre este terceiro móvel do lugar santo, que era o altar de ouro, feito de madeira de acácia, revestido de ouro, com 2 argolas por onde entravam os varais, que o fazia tornar possível o seu transporte durante o período de peregrinação do povo de Israel no deserto. Falamos também que ele tinha 4 pontas, 45 centímetros quadrados e 90 centímetros de altura. E destacamos que neste altar somente era oferecido incenso, diferenciando ele do altar do holocausto que ficava na parte externa do tabernáculo, sobre o qual eram oferecidos sacrifícios com sangue. Também destacamos aqui informações introdutórias a respeito do incenso, já que neste altar de ouro se queimava este elemento. E a informação que destacamos foi que somente os filhos de Arão, ou Arão e seus filhos, poderiam oferecer o incenso segundo a determinação divina. Só que é bom destacar também, presbítero Alessandro, que não era de forma arbitrária que se dava essa queima do incenso. Deus tanto orientou quem poderia queimar o incenso, como também os horários em que este incenso deveria ser queimado. Perfeito, evangelista. Mas só antes de dar essa resposta de forma mais direta, eu citei na minha fala passada que uma vez por ano era aspergido o sangue que era tirado do altar de holocausto, nesse altar do incenso, só para dar a referência bíblica, Êxodo capítulo 30, versículo de número 10. Agora sim, respondendo a sua pergunta, de certa forma já foi falado sobre isso, mas é bom a gente trazer uma informação mais precisa, não é? Quando nós olhamos para alguns textos, como por exemplo, o livro de Êxodo, capítulo 30, versículo número 7, nos diz que Arão, sobre este altar, queimará o incenso das especiarias cada manhã. E diz, quando for colocar em ordem ou fazer a limpeza dos pavis, quero dizer, do candelabro ou candeeiro, como nós já vimos em lição passada. Então, nesse mesmo momento, pela manhã, logo cedo, era feito também ali a queima desse incenso. Isso. Mas não somente pela manhã. O texto nos diz que era pela manhã, mas o versículo de número 8 diz, e acendendo Arão as lâmpadas à tarde, aí diz, também queimará. Então, pela manhã, o sacerdote entrava, fazia a manutenção do candelabro, as lâmpadas que eram mantidas acesas, e também pela manhã, no mesmo momento, o altar de incenso era colocado ali, o incenso, e à tarde também. Então, o texto diz que era algo contínuo, versículo de número 8. A ideia que temos aqui é que todos os dias, pela manhã e pela tarde, o sacerdote teria que entrar e fazer isso. A única exceção, e aqui eu vou ter que voltar mais uma vez, é no dia chamado Dia da Expiação, onde o sumo sacerdote oferecia incenso, que era um incenso, não era um incenso qualquer, era um incenso, nós vamos ver, composto por alguns elementos, por algumas especiarias aromáticas, e esse incenso,
O texto diz, eu gostaria até de ler, evangelista Marcelo, que quando era oferecido, a fumaça do incenso entrava no lugar santo dos santos. E aí a gente pode voltar para aquele ponto onde o ministro Jaziel falou, da interpretação do autor de Hebreus, quando ele parece nos dizer que, no ponto de vista dele, o altar de incenso estava lá dentro do Santo dos Santos. Mas o texto explica, capítulo de número 16 de Levítico, versículo 12, diz assim: tomará também um incensário cheio de brasas do fogo do altar de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o meterá dentro do véu. Que véu é esse? O lugar santo, onde estava ali fazendo a divisão. E versículo 13, e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso, aqui é onde está o mistério da coisa, a chave da coisa, e a nuvem ou a fumaça do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Então, o que dá a entender é que uma vez por ano, quando era feito o sacrifício de expiação por toda a nação, as 4 pontas do altar de incenso eram molhadas com o sangue do animal que foi sacrificado lá fora, e quando ele colocava aquele incenso, a fumaça subia e entrava, até porque era uma vez que o sacerdote entrava no lugar santo dos santos. Então dá a entender que nesse momento a cortina era aberta e por isso a fumaça entrava com maior intensidade. Por isso que há essa, às vezes, interpretação de que ele estivesse no Santo dos Santos. Muito bem, e Deus tanto especifica, não é? Como esse altar deveria ser construído, quem poderia oferecer o incenso, como também ele orienta como deveria ser a composição deste incenso. Até porque havia entre os orientais a prática do uso de incenso para uso pessoal, não é verdade? Perfeito. Mas este deveria ser exclusivo para o Senhor. E como tal, poderia, ou deveria, melhor dizendo, ser diferente. O que é que a gente pode destacar, evangelista Jaziel, sobre a composição deste incenso chamado de sagrado? Muito bem, evangelista Marcelo Teles, quando nós lemos o capítulo 30 do livro do Êxodo, a partir dos versículos 34, nós iremos encontrar nesse texto, que eu quero inclusive ler, Deus dando orientações a Moisés como deveria ser composto, ou de que deveria ser composto este incenso. Veja o que diz a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, onixa e gálbano, estas especiarias aromáticas e incenso puro de igual peso. E dito isto, farás incenso, e disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo, e dele moendo o pisarás, e dele porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. Porém, o incenso que farás conforme a composição deste, não fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. Então, nós encontramos aqui nesse texto do livro do Êxodo, capítulo 30, e o versículo 34, a composição desse incenso, onde Deus vai dar uma orientação a Moisés, onde ele deveria tomar algumas especiarias. Entre elas está citado aqui o estoraque, a ônica, ou a onixa, dependendo da versão, e também o gálbano, juntamente com o incenso, como o senhor já bem pontuou aqui, que já era costumeiro, né, ser usado pelo israelita, né, ele já queimava o incenso. Isso. Mas esse incenso aqui, ele deveria ser usado exclusivamente ou queimado apenas no tabernáculo. E quando nós lemos esse texto, nós temos aqui algumas observações sobre este incenso. A primeira observação é que era algo especial, né, porque Deus disse como seria a composição. Acrescentando ainda, evangelista Marcelo e presbítero Alessandro, o versículo 35 diz que ele era puro e santo. E quando nós lemos aqui que era puro, nós já temos a ideia aí de que não podia fugir daquele padrão que Deus havia dado. Deveria ser aquelas mesmas especiarias, que inclusive Flávio Joséfo diz que com o passar do tempo, algumas outras especiarias foram acrescentadas, né? Ou seja, informações extras bíblicas dizem isto. Mas deveria ser puro, ou seja, de acordo com aquilo que Deus havia falado para Moisés. E santo vem logo em nossa mente aí que era algo exclusivo para Deus. Era tão exclusivo que o texto vai dizer, né, no versículo de número 37 que eu li,
que diz assim: porém, o incenso que farás, conforme a composição deste, não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. Então, era um incenso que deveria ser usado apenas dentro do tabernáculo, né, e oferecida ao Senhor através do sacerdote. Então, são informações importantes, porque nós começamos a entender e perceber à luz da Bíblia Sagrada, que tudo que Deus mostrou para Moisés, seja em relação ao tabernáculo, a mobília, os móveis e até mesmo a cerimônia, tudo deveria seguir conforme Deus havia orientado. Mostrando assim que Deus é um Deus extremamente organizado, né? Sim. Há quem, por desconhecer esta informação que eu acabei de dizer, achar, não é porque é para Deus, a gente faz de qualquer maneira. Não, Deus tem um modelo para as suas coisas. E se a gente deve ser correto e deve fazer as coisas para os homens, por exemplo, o trabalhador fazer para o seu patrão de forma correta, equilibrada e certa, conforme as regras da própria empresa, muito mais deve se fazer para Deus, que Deus é o autor da ética, o autor da moral, Ele é a base da moral, né? E interessante, presbítero Alessandro, ainda pegando aqui um fio do comentário que o evangelista Jaziel fez sobre a composição do incenso, a coisa é tão séria que Deus trouxe essa advertência de que este incenso não poderia ser feito para uso pessoal. Inclusive, no versículo 38, ele traz uma reprimenda seríssima, quando ele diz assim: o homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. Então, havia literalmente uma advertência acerca do uso do incenso. Perfeito, perfeito. Inclusive, já foi citado aqui casos como, por exemplo, de Nadab e Abiú, que foi falado em lição passada, de que aquele fogo estranho provavelmente foi um conjunto de atitudes, né? Um fogo que ele trouxe que não procedia do altar, do holocausto. Eles entraram provavelmente em uma hora inadequada, de uma maneira inadequada, mas também provavelmente trouxeram incenso que não era um incenso puro. Quando nós estávamos falando sobre isso, há minutos atrás, já tinha sido lido o versículo 9 do capítulo 30 de Êxodo, quando diz: não oferecerei sobre ele incenso estranho. E esse estranho aqui pode ser trazer a ideia de um incenso que não era feito da forma como Deus tinha colocado, né? A maneira. E o interessante é que o texto que o evangelista leu diz que esse incenso deveria ser temperado, não é? E a ideia de tempero aqui, o primeiro elemento que vem na cabeça é o elemento do sal, não é? Isso. Então, é possível que o sal também estivesse presente, e quando nós olhamos para a orientação de Deus, evangelista, algo me chamou a atenção no texto, porque diz assim: dele moendo o pisarás, e dele porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. O texto coloca a expressão santo no superlativo, santíssima será. E o versículo 34 diz que ele era de peso igual, ou do mesmo peso. A ideia aqui é um exemplo, se a alnincha, ou o estoraque, ou o gálbano, ou o sal tivesse 300 gramas, cada um deveria ter, não é? Não poderia ser de peso diferente, pesos iguais. E as consequências, como o senhor falou, são seríssimas. O senhor citou aqui o texto 38, mas já foi lido também, por exemplo, Corá, Datã e Abirão, que morreram também porque queimaram o incenso de forma inadequada. Então, Deus realmente cobrava de forma muito rígida a questão não só da composição, mas também do oferecimento desse incenso. Muito bem, tendo explicado detalhes sobre o móvel, o altar de ouro, e agora tendo explicado também essas informações detalhadas sobre o incenso, nós vamos entrar na parte aplicativa, né? O que é que nós podemos aprender olhando para o altar de ouro sobre o qual era oferecido incenso para a época da igreja? Que esta é a proposta de todo esse trimestre, trazer a exposição do conteúdo do Antigo Testamento e a sua devida aplicação para os nossos dias. Mas nós vamos fazer isso depois de um breve intervalo. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta trazendo a explicação do altar de ouro e do incenso e a sua aplicação para a igreja.
Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, agora no terceiro bloco deste programa, estudando a lição de número 13 com o tema As Orações dos Santos no Altar de Ouro. Nós vamos dar prosseguimento ao comentário desta lição, mas queremos aproveitar neste bloco para fazer menção da participação dos nossos irmãos, tanto aqui do nosso estado de Pernambuco, como de outros estados que também nos presenteiam com a sua participação, que é muito preciosa. Queremos fazer menção aqui do diácono André, que é da cidade de Rafael Jabeiro, na Bahia. Ainda o irmão João Daci, de Colinas de Laranjeiras, Espírito Santo. Também o presbítero Everaldo, de Solânia, Paraíba. O presbítero Diego Santana, de Jacarezinho, no Paraná. Olha que bênção, né? E também o irmão Wagner Vicente, de Arujá, São Paulo. E aqui mais próximo de nós, de uma das nossas filiais no nosso estado, o auxiliar Evânio Landim, que é aqui da nossa igreja em Trindade. Deus abençoe todos os nossos irmãos, em nome do nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, e do nosso superintendente, o pastor Nadir Jackson Saraiva. Nós queremos agradecer a vossa participação, oração, e também queremos desejar que os irmãos continuem participando, assistindo à programação da Rede Brasil, tanto o programa Escola Bíblica Dominical como os demais programas que são feitos, produzidos para a glória de Deus e para a difusão da poderosa palavra do Senhor. Mas, meus irmãos, voltando aqui ao comentário da nossa lição, nós deixamos aqui na conclusão do segundo bloco para estar comentando no terceiro a parte aplicativa daquilo que nós podemos depreender, aplicar, trazer do altar de ouro e do incenso para os nossos dias. Interessante, evangelista Jaziel, que aquilo que Deus havia mostrado a Moisés no monte e mandado ele fazer através de Bezalel e Aholiabe, Deus diz uma expressão: faze conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Expositores estão de acordo de que aquilo que estava no tabernáculo é uma reprodução do tabernáculo celeste. Então, o tabernáculo celeste reproduz imagens exatas e reais daquilo que está no céu. E quando João ele é transportado, trasladado, arrebatado em espírito para o céu, ele vê na presença de Deus um altar de ouro sobre o qual estavam sendo oferecido incenso, que era as orações dos santos, ou com a oração dos santos. Então aí a gente já percebe que há um paralelo, não é isso, entre o incenso no Antigo Testamento e a oração. Assim como o incenso era queimado e subia à presença de Deus, as orações que fazemos, elas não ficam aqui, não são palavras soltas, não é um monólogo, não é? Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei. Então, nós clamamos e assim como o incenso, essa oração sobe à presença de Deus. Mas, assim como no Antigo Testamento só quem poderia oferecer incenso era o sacerdote, o que Cristo fez por nós, tornando possível que nós também oferecêssemos a Ele incenso, que é um símbolo da oração. Muito bem, evangelista. Como o senhor já bem pontuou, né, tradicionalmente o incenso ele é um símbolo da oração. E nos faz lembrar também aquela ocasião lá em Lucas capítulo 1, versículo 9, onde a Bíblia diz que enquanto Zacarias ele queimava incenso, né, no seu turno, né, porque com o aumento de sacerdotes, né, posteriormente nós vamos perceber que havia uma escala. E a Bíblia diz aqui em Lucas, capítulo 1, verso 9, que ele estava queimando incenso enquanto o povo estava do lado de fora orando a Deus. Isso. Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 1, e o versículo 9 encontramos essa informação. Diz assim: segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então, nós notamos aqui, já foi falado, né, que no Antigo Testamento, ou sobre a Antiga Aliança, somente o sacerdote, ele poderia queimar incenso. Inclusive, aqui Zacarias está fazendo isso.
Agora, o senhor citou muito bem aqui o texto de Apocalipse, capítulo 8 e o versículo 3, onde o apóstolo João, ele vai dizer com muita clareza de que o incenso representa as orações dos santos e que nessa nova dispensação hoje, a nossa oração, ela pode chegar diante do Senhor independente, né, da função que exerçamos. Na verdade, todos nós, conforme Apocalipse capítulo 1 e versículo 6, a Bíblia diz que Jesus ele nos constituiu, reis e sacerdotes. Isso. Então, se na antiga aliança havia uma restrição, onde somente o sacerdote poderia queimar incenso, hoje todos nós podemos, ou seja, cada crente salvo pode oferecer o incenso diante do Senhor. Não somente através da sua oração ele tem essa liberdade, mas até mesmo tem uma aproximação maior ou está diante do Senhor, porque Hebreus 10 e 19 nos diz que nós temos ousadia hoje até mesmo para entrar no Santo dos Santos. E isso, é claro, não é por méritos nossos, mas pelo sangue de Cristo. Então, nós começamos entendendo, quando lemos a Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, de que hoje há uma liberdade, onde todos nós podemos orar, estar diante do Senhor, oferecer a Ele a nossa oração, que diante do Senhor, como foi dito, aqui sobe como cheiro suave até as suas narinas. Me faz lembrar também um salmo, que é o Salmo 141, onde o salmista, eu quero ler esse salmo, é o Salmo 141, verso 2, o salmista Davi, ele vai dizer o seguinte sobre a oração. Veja o que ele diz: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e sejam levantadas as minhas mãos como o sacrifício da tarde. Então, observe aqui que Davi, ele faz uma comparação direta da oração com o incenso. Suba a minha oração. O Senhor disse aqui, evangelista Marcelo Teles, que a nossa oração, ela não fica aqui, mas ela sobe, né, até a presença de Deus. Nos faz lembrar a oração de Cornélio, lá em Atos 10, versículo 4, onde a Bíblia diz que a sua oração ela subiu até a presença de Deus. Isso. Então, as nossas orações, elas chegam diante do Senhor como incenso, né, como um cheiro agradável diante do Senhor. E é maravilhoso também nós relembrarmos o que está lá no livro do Êxodo, capítulo 30, versículo 6, onde a Bíblia Sagrada diz que ali o sacerdote, quando ele queimava incenso, era um momento onde Deus se encontrava com ele. E é na oração que o crente também tem esse encontro com Deus. Tiago, ele já escreve na sua epístola, no capítulo 5 e o versículo 8, ele diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Então, observe o quanto é maravilhoso o crente exercer uma vida de oração, né? Eu quero corrigir aqui, evangelista Tiago 4 e o verso 8, né? Ele vai dizer: chegai-vos a Deus, porque é na oração que há uma aproximação, uma intimidade, onde o crente tem um relacionamento com Deus. E volto a ressaltar, todo crente salvo pode fazer isso. O texto de Apocalipse, capítulo 8, versículo 3, que o senhor citou aqui muito bem, diz o seguinte: e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Veja a expressão, para o pôr com as orações de todos os santos. Isto diz hoje que qualquer crente salvo, lavado na pessoa bendita de Jesus, ele pode orar, né? É interessante que o sacerdote, antes de queimar incenso, primeiro ele ia lá no altar do holocausto, o altar de bronze, pegava o fogo para primeiro chegar até o altar do incenso. Isso nos traz aí uma aplicação, né, que não há como se aproximar do Senhor, né, de Deus em oração, sem primeiro passar pelo altar do holocausto, que apresenta ou que indica aí o sacrifício de Jesus Cristo. Muito bem, então a gente já viu que a oração ou o incenso no Antigo Testamento é uma figura ou um símbolo da oração, que era restrito apenas aos sacerdotes queimarem, mas que agora na nova aliança todo crente é feito sacerdote, inclusive 1 de Pedro 2,9 diz que nós somos sacerdócio real, mas também a gente pode aplicar e pode destacar esta parte aplicativa, presbítero Alessandro, que o tempo da queima do incenso e a composição deste tem toda uma aplicação especial para a igreja. Perfeito, evangelista. Nós já vimos que na antiga aliança, esses sacerdotes, eles queimavam esse incenso pela manhã e pela tarde. Já citamos aqui Êxodo capítulo de número 30, versículo 8. Da mesma forma, na nova aliança, como sacerdotes que somos, já foi aplicado isso aqui,
nós também devemos fazer a mesma coisa. E quando o texto diz pela manhã e à tarde de forma contínua, faz-nos lembrar o que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses no capítulo de número 5 e o versículo de número 17, que ele diz: orai sem cessar. Ou seja, dá uma ideia de algo contínuo, não é? Tanto de manhã, quanto à tarde, quanto à noite, sempre é um momento bom para estarmos orando. E como o senhor falou sobre essa questão da composição do incenso, não é? Nós vimos em poucos minutos atrás que esse incenso era uma mistura de vários ingredientes aromáticos, não é? O estoraque, a ônica ou nícia e também o gálbano, que era misturado com o incenso. Segundo alguns estudiosos, dizem que o incenso é um tipo de goma seca, resinosa e aromática, meio esbranquiçada ou amarelada, que era retirada de algumas árvores, que era muito típica ter na Índia ou na Arábia. Então, esse incenso era misturado com, por exemplo, o estoraque. E o que é o estoraque? Onde se encontra, por exemplo, o estoraque? Segundo os estudiosos, o estoraque é um tipo de resina que é extraída sem precisar de incisão, sem precisar de corte. Esse arbusto quer dizer, ele libera esse líquido de forma espontânea, não é? Então ali era colhido e misturado com incenso e os demais que vai ser falado. E quando nós paramos para ver isso, nós pensamos que a nossa oração também deve ser da mesma forma, de forma voluntária, espontânea, não é? Sem precisar de incisão nenhuma. Isso. E o texto de Salmos, capítulo de número 54, se eu posso assim chamar, versículo 6, diz assim: eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios e louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom. Veja, voluntariedade. É um dos aspectos, com certeza, da oração. E podemos acrescentar também, evangelista Marcelo Teles e presbítero Alessandro, outra especiaria que Deus também ordenou a Moisés que fosse colocado junto ao incenso, conforme está lá em Êxodo, capítulo 30, e o versículo 34, que é a onícia. E nós iremos perceber que esta substância, ou a onícia, era uma substância extraída de certos tipos de molusco, e que quando ele era queimado, ele emitia um cheiro muito forte e penetrante. E há informações de que no Mar Vermelho existem várias espécies desse tipo de molusco. E quando nós olhamos para isso, nós iremos entender que não era fácil para o sacerdote ou quem fazia a busca do molusco conseguir, né? Porque ele teria que mergulhar profundamente nas águas do mar para conseguir a onícia. E nós temos aí uma aplicação em relação à vida de louvor, de adoração, de oração, né, referindo-se aí à vida cristã, onde nós aprendemos que a vida de oração não pode ser superficial, mas assim como era necessário mergulhar para conseguir essa substância, o crente também ele deve orar, ou seja, a oração do crente deve sair do mais profundo do seu coração. Deus, ele fala no capítulo 29, versículo 13 do profeta Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Então, há uma necessidade de buscar a Deus com o coração, né, por completo, né? Joel, capítulo 2, versículo 13, diz que nós temos que rasgar o coração e não as nossas vestes. Nós temos exemplos nos salmos, como o Salmo 42 e o verso 1, Salmo 63 também, o verso 1, onde a busca por Deus deve ser aquela busca cheia de ansiedade, de desejo, né? Como o salmista no Salmo 42, ele diz, né, que assim como a corça, ela anseia pelas correntes das águas. Isso. Ele diz: a minha alma também anseia por Deus. O Salmo 63 é muito lindo, né? O salmista se compara com alguém que estava em uma terra seca, onde não havia água, andando pelo deserto, mas ele diz: assim também a minha alma, ela tem sede de Deus. Então, a busca, quando buscamos a Deus, devemos buscar com o mais profundo do nosso coração e da nossa alma. E ainda além disso, evangelista, quando o evangelista Jaziel estava falando, eu fiquei pensando, foi dito que a oração, ela deve ser uma atitude voluntária, ela não pode ser algo superficial, mas o último elemento que era feito, esse incenso, é justamente o gálbano, que diferente da estoraque ou da ônica, ele era extraído de um arbusto no deserto, onde as suas folhas elas eram moídas e quebradas, espremidas.
e aí saía o elemento que formava o gálbano. E quando nós paramos para pensar sobre a nossa adoração e a nossa oração, nós entendemos que ela deve brotar de um coração quebrantado, contrito, não é? Só citando os Salmos de número 34, versículo 18, e também Salmos de número 51 e 17. E para concluir, quando o evangelista citou a única ou a unícia, o Êxodo 30 e versículo 34 é o único texto na Bíblia que vai aparecer essa especiaria, mostrando a sua importância, não é? Algo muito profundo que tem a ver com a nossa adoração e nossa oração. Portanto, prezado professor e amigo, vemos que nossas orações sobem à presença de Deus e são depositadas diante dele como incenso. Tal verdade deve nos motivar a buscarmos intensamente ao Senhor, pois Ele está atento às orações dos santos. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, depois de uma informação tão maravilhosa como extraímos desta lição, ou informações que extraímos desta aula de hoje, principalmente sabendo que a nossa oração sobe à presença de Deus como um incenso suave, nós devemos orar a Deus, evangelista Jaziel, agradecendo ao Senhor por este momento feliz e apresentando as diversas necessidades que temos diante do Senhor, colocando sempre com ações de graças. Vamos orar? Muito bem, oremos então. Senhor meu Deus, Pai Celestial, neste momento com muita alegria nós queremos te agradecer, Senhor, por estes momentos de bênção, Senhor, que estivemos aqui estudando e meditando na Tua Palavra, que é tão preciosa. Te agradecemos pelo privilégio de podermos falar contigo, sabendo que a nossa oração, como foi dito aqui neste estudo da Tua Palavra, ela sobe até a Tua presença. Ó Deus, que as Tuas mãos, elas continuem estendidas sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida do nosso pastor presidente, Senhor. Nós pedimos a Tua bênção sobre a vida do Teu servo. Ó Deus, continua abençoando cada professor de escola dominical, os supervisores, Senhor, que estão aí nas filiais, cooperando com o pastor da igreja, o nosso superintendente, pastor Nad Jackson Saraiva e toda a equipe que compõe, Senhor, a superintendência das escolas dominicais. Ó Deus, que a cada dia as Tuas mãos continuem abençoando de uma forma rica e poderosa a Tua igreja, nos despertando a cada dia mais a Te buscarmos em oração. Nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos no final de mais um programa. Hoje estudamos sobre as orações dos santos no altar de ouro. Na próxima semana estudaremos a 14ª lição, que tem como tema Entre a Páscoa e o Pentecostes. Participe do nosso programa através do e-mail ebd@rbc1.com.br ou nos envie uma mensagem de texto pelo WhatsApp. Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar toda sexta e sábado, às 10 horas da noite e no domingo às 7h30 da manhã. E que também está disponível em nosso canal do YouTube. Anote o endereço, Rede Brasil Oficial. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com todos desde agora e para sempre. Amém.